Boa tarde a todos os servidores, servidoras, pensionistas. Satisfação estar aqui novamente nessa Assembleia para prestar alguns esclarecimentos, informações, tirar as dúvidas e passar as últimas informações sobre o andamento dos processos. Eu ia começar falando dos 28%, mas pegando o gancho do professor Serafim, vou tratar dos 3,17% primeiro. Aí, nesse ponto, o que está acontecendo é uma divergência de interpretação dentro da própria administração, onde a universidade, me parece que tinha um entendimento, a Procuradoria Federal deu um outro entendimento diverso, e quando o processo chega ao Ministério da Educação, se tem uma outra interpretação. E isso tudo em relação à data base que servirá para o cálculo da vantagem que deve ser incorporada. E aí eu entendo, e aí com base em decisões do Tribunal de Contas, que nenhuma das três interpretações estão corretas, infelizmente. Mas nós havíamos discutido isso já com a Progep e já com a diretoria do sindicato, de que nós iríamos deixar que fosse implantado de qualquer forma, mas que se implantasse. Porque depois de implantado, nós já teríamos ultrapassado essa primeira etapa que o professor Serafim bem descreveu, de toda essa questão relativa a se fazer cálculo, abertura de rubrica, digitação disso em folha de pagamento. E aí, após essa etapa, nós discutiríamos se o valor da implantação estaria correto ou não. E é isso porque há uma decisão do Tribunal de Contas da União que dizem que, no cumprimento das decisões judiciais, a decisão deve ser implantada na data do provimento. E aí, a partir daí, sim, que há o que o tribunal determinou, que é uma espécie de congelamento, onde essa decisão ficaria. Realmente, implantar em 2013, me parece que não seria o mais adequado, já que a decisão que determinou de fato a implantação é de junho do ano passado. Então, seria 2012. Quando nós tivemos conhecimento de que a Procuradoria orientou que ficasse 2002 e não 2012, nós já ficamos surpresos com essa decisão, mas ainda entendemos que deixaríamos a coisa ser implantada dessa forma e depois que estabeleceríamos a discussão em relação aos valores, mas já teríamos cumprido essa etapa burocrática. Aí agora, hoje, chega a orientação do Ministério da Educação retroagindo para 95, o que é realmente essa retroação, porque se nós pegarmos a primeira decisão de mérito favorável nesse processo, salvo engano, é de 2004, o trânsito em julgado. Então, vai se retroagir a 95, uma decisão que determinou a implantação em 2004. Então, assim, foge ao senso comum de qualquer pessoa que essa orientação do MEC esteja correta. Mas se ainda assim essa seja a forma da universidade dar cumprimento, eu penso que nós vamos deixar que a universidade faça dessa forma. Como o professor Serafim disse, já há servidores da Progep trabalhando nesse novo cálculo, que já foi feito, será a terceira vez que está sendo feito. E nesse meio tempo nós estamos realmente tomando as providências que são possíveis, né, que são cabíveis para forçar a universidade a realmente cumprir a decisão. Isso já se tem uma multa arbitrada, já se tem pedidos de abertura de inquérito para apuração de crime de desobediência, apuração de improbidade administrativa, mas o que a gente vê realmente é que o processo fica para lá e para cá e nós não temos a efetividade da decisão. Então, é claro que a gente sabe que qualquer decisão que venha a ser determinado para a universidade cumprir, precisa cumprir toda essa tramitação burocrática. Mas nós já estamos há quase um ano tentando isso. Nós começamos ainda quando era Superintendência de Recursos Humanos.
já virou PROJEP e nós ainda não conseguimos dar efetividade a essa decisão. E todas as decisões, né, já não só essa dos 317, mas as outras decisões que a gente tem encontrado algum obstáculo para o seu cumprimento, as providências estão sendo tomadas de forma a aplicar a sanção para a universidade. Eu espero que realmente, ou em 95, ou em 2002, ou em 2012, ou em qualquer outra data que se entenda, mas que a universidade dê cumprimento. Em relação ao valor, como eu já disse, nós vamos discutir num segundo momento. E aí isso realmente não será preciso uma nova ação. É dentro da mesma ação, onde já se determinou o cumprimento, se vai dizer, ó, a universidade cumpriu, mas cumpriu errado. Deveria ter cumprido nessa data e não na data que cumpriu, né? Então, assim, toda essa tramitação, né, embora possa explicar essa demora, ela não justifica, né? Se a gente levar em consideração, como eu já falei, que nós temos há um ano já com a decisão proferida pelo tribunal em Recife e ainda não cumprida. Passando agora para os 28%, aí eu vou, antes de tratar dos processos, vou falar da pergunta que a pensionista fez. Quando se tem um processo coletivo, que é o caso dos 28%, onde a gente atua em nome do sindicato, com mais de 2.000 beneficiários, entre servidores, servidoras e pensionistas, algumas providências têm que ser tomadas visando uma maior efetividade para a coletividade. Então, nesse caso dos cheques administrativos, nós tivemos mais de 50 servidores falecidos e que precisam ser feita a habilitação dos herdeiros. Nós podíamos fazer a cada habilitação um pedido para o juiz. E aí, cada pedido que nós fizéssemos, o processo deslocaria-se para a universidade com prazo de 15 dias para se manifestar sobre aquela situação, sobre aquele pedido. Se você pegar 50 e multiplicar por 15 dias, nós conseguiríamos resolver, provavelmente, essas habilitações em quase 2 anos de tramitação dos processos. Então, nós tivemos que, em prol da coletividade, tomar uma decisão de reter essas habilitações até que nós conseguíssemos sanar alguns problemas na documentação da maioria desses pedidos, o que nós só conseguimos agora recentemente. E ainda há alguns que não sanaram todos os problemas e que nós já estamos deixando de lado. Então, o pedido de habilitação desses herdeiros, quase 50 servidores, dos herdeiros desses quase 50 servidores falecidos, será feito em conjunto, de modo que a universidade, ao se manifestar sobre eles, terá o prazo de 15 dias para se manifestar sobre todos eles, e não 15 dias sobre o primeiro, mais 15 dias sobre o segundo, mais 15 dias sobre o terceiro. Então, realmente, houve esse retardamento nesse pedido de habilitação, mas para que a gente pudesse ter uma maior celeridade, beneficiando a coletividade desses herdeiros. Então, assim, realmente a senhora tem toda a razão de reclamar de que demorou mais do que o que a senhora imaginava, mas a razão dessa demora está explicada. Agora, com o pedido feito de todos os herdeiros, o processo virá à universidade uma única vez. E aí, por que a gente precisa fazer isso de uma maneira mais rápida? Aí, já entrando na situação de como está o processo. O processo dos 28%, aquele primeiro grupo, houve o pagamento de um precatório, isso no ano de 2002. Esse precatório teria que ter sido pago no ano de 2000. Então, houve uma diferença entre a data que deveria ter sido paga e a data do pagamento. Houve um pedido de precatório complementar, que seria a correção monetária dentro desse período. E aí isso ficou, o juiz da primeira vara barrou a tramitação desse precatório complementar em razão de uns embargos de um recurso que a universidade havia
interposto e que transitou em julgado agora no final do ano passado, voltando o processo aqui para a Seção Judiciária do Ceará, agora no início de 2013. Então, esse precatório complementar vai beneficiar as 2.000 e tantas pessoas interessadas no processo, inclusive a senhora, que fez a pergunta agora como pensionista, que vai ter um novo valor a receber. Se nós fizéssemos as habilitações uma a uma, da forma como eu expliquei, e nós levaríamos aí quase 2 anos para solucionar todas elas, eu só poderia dar continuidade ao processo na questão desse precatório complementar depois que solucionada todas essas habilitações. Então, você imagine que nós estamos com a decisão transitada em julgado, já desse processo, que vai desbloquear esse precatório complementar, e nós teríamos que deixar ele engavetado, talvez por 2 anos, até que se solucionasse essas habilitações de herdeiro e esses cheques administrativos. Então, é por isso que algumas, assim, para quem está de fora, às vezes a demora é mais do que você suportaria. Mas para a gente que está dentro do processo, muitas vezes é melhor perder um pouco de tempo agora e ganhar mais tempo, né, ter uma celeridade maior num futuro bem próximo, do que fazer o contrário. Então, no processo dos 28, nós temos agora essa questão do precatório complementar, que nós já estamos tratando, e que beneficiará todos os 2.000 e poucos interessados. Ainda relativo aos 28%, nós temos a questão do período de 93 a 96, né, que é isso que a gente tem sempre tratado com vocês nas assembleias, e que há uma discussão em relação ao valor, né. Nós apresentamos um cálculo, a universidade não concordou, mandou para a contadoria apresentou um terceiro valor, a universidade também não concordou, e nós estamos agora discutindo, de modo que, pelas últimas manifestações, nós já estamos próximo de chegar a um valor onde a gente terá um consenso entre o que nós queremos, o que a universidade aceita pagar e o que a contadoria entende como correto. Então, é possível que ainda nesse início de segundo semestre, talvez para o mês de julho ou agosto, nós já tenhamos uma decisão homologando os valores desse período de 93 a 96. É bom frisar em relação ainda aos 28% que aquela ação proposta pela universidade no ano de 2010, querendo suprimir o reajuste, e que inclusive nessa ação foi que houve o depósito dos valores, ela ainda está para ser julgada pelo tribunal em Recife. E a nossa previsão é de que ela seria julgada nesse primeiro semestre de 2012. Me parece que a nossa previsão não está bem correta, felizmente. Ela deve ser julgada só no início do outro semestre. Então, talvez entre o mês de julho e agosto, o processo deve ser julgado. E aí, essa sim é uma decisão que é muito importante, porque é essa decisão que vai dizer se mantém o percentual de 28% incorporado aos vencimentos e aos proventos, ou se aquela decisão do juiz da primeira vara de suprimir a rubrica estaria correta. Então, esse é um passo importante que nós temos agora para as próximas semanas. E aí, para concluir, nós temos o processo dos 47%. Esse último processo que nós ingressamos, onde nós já fizemos o pedido de desbloqueio dos valores do precatório, que é o valor que está depositado desde o ano 2000 na Caixa Econômica. O juiz, num primeiro momento, mandou ouvir a universidade, o que é mais do que razoável, né, já que nós estamos tentando desbloquear um valor que está depositado, e esse valor a universidade entende, né, quando eu falo universidade, entenda-se como a administração, não só aqui a universidade, a reitoria ou a Progep, mas a universidade, a Procuradoria Federal e a própria União, entende que esse valor deveria ser devolvido para os cofres públicos. E aí nós conseguimos, num primeiro momento, com o juiz, que ele mantivesse esses valores bloqueados. Entramos com um pedido de desbloqueio e ele mandou ouvir a universidade. O processo agora está para retornar, e eu imagino que dentro daquele prazo, né, na Assembleia, nós dissemos que em torno de 3 a 4 meses,
o processo ficaria no ponto de ter a primeira decisão, e aí deixando bem claro, é a primeira, não é a última, não é a decisão, pode não ser a definitiva. Então essa decisão nós estamos, talvez agora no mês de junho ou no mês de julho, tendo essa primeira decisão aqui no juízo da 6ª Vara Federal relativa ao desbloqueio. Então nós estamos trabalhando para que a gente obtenha êxito nisso e para que o valor que está bloqueado lá, depositado na Caixa, seja prontamente desbloqueado para todos vocês. Aí me lembrei agora da questão dos 28 da correção monetária, que nós também já pegamos. Então, assim, também, dentro daquele período que nós recebemos a documentação, nós tivemos alguns problemas com a documentação que foi apresentada. Algumas pessoas deixaram de apresentar alguns documentos, outros apresentaram documentos trocados e tudo, mas nós já conseguimos sanar todos esses problemas, tanto dos servidores, quanto dos pensionistas, quanto dos herdeiros. E agora nós estamos formando os grupos, como foi explicado na Assembleia, aquela Assembleia lá na Quadra do Céu, os grupos serão de 5 em 5, de acordo com a listagem que foi feita pela Superintendência de Recursos Humanos na época, que foi feito os cálculos dos valores da correção monetária, e nós estamos começando a digitalizar toda essa documentação. Aí é bom frisar essa questão burocrática, como o professor Serafim falou, que são, no caso dos 47, 3.000 pessoas, cada um identificando individualizado. No caso dos 28, nós temos aproximadamente 2.100 pessoas, cada um apresentando pelo menos 5 ou 6 documentos, que serão que ser todos digitalizados, porque o processo é feito em meio virtual. Então, nós estamos nessa etapa, já superamos a etapa de organização dessa documentação, de separação dos grupos, e estamos entrando agora na fase de digitalização. E à medida que a gente vai digitalizando, já começaremos a ajuizar. Nossa perspectiva é que até o final do mês de junho, todos os processos, ou pelo menos a grande maioria deles, já vão estar ajuizados. Então, com essas são as últimas informações, as informações mais atuais desses processos, e agora fica à disposição para os questionamentos.